Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nando Pinheiro, a voz da motivação. É um prazer estar junto com vocês nesse novo projeto desse canal que tem praticamente aí 7 anos de existência. E na vida nós precisamos sempre inovar, precisamos sempre de desafios. E ao longo desses 6 anos, você sabe que eu falo muito de superação, desafio, e venho atendendo o pedido de vários seguidores que deram suas sugestões, opiniões, falando: Nando, você tem que ter o seu podcast, tem que ter um podcast onde você traga pessoas comuns ou pessoas incríveis, pessoas que se destacam para falar assuntos que envolvam aquilo que nós estamos fazendo aqui no canal há muito tempo, que é motivação, superação e principalmente mindset, mudança de mindset. Então eu estou aqui graças ao nosso bom Deus, quero agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e falar para cada um de vocês que a partir de agora nós teremos podcasts que serão veiculados também aqui no canal de motivação do Nando Pinheiro. As motivações vão terminar, vão acabar? Não, a motivação continua, não para, que é o atrator positivo desse canal, mas também em alguns horários, podcasts em alguns determinados dias. Agradecer também a Lucas Andrelli, que é meu sócio aqui no canal, um cara excepcional que produz todos os vídeos e todos os conteúdos aqui do canal de motivação Nando Pinheiro. Na verdade, o canal Nando Pinheiro, que agora vai ter uma playlist com podcasts pressionando. E o nome, acho que foi uma inspiração divina. Que nome que eu vou usar? Tem que usar alguma coisa que tenha o meu nome e alguma coisa que tenha a ver também com motivação. Isso. E a vida é uma pressão constante. Tudo nos pressiona, talvez para sermos bons filhos, maridos, bom no trabalho, ótimo ou excelente nos estudos. E muitas vezes nós acabamos sendo pressionados pela vida. Essa pressão, ela é positiva ou negativa? Depende exclusivamente de você. Eu adoro ser pressionado. Eu gosto muito de andar de kart. E quando você está ali na primeira posição e tem um piloto atrás de você botando pressão, querendo te passar, você tem que controlar a sua ansiedade, o teu mindset. Então, o pressionando é isso. Eu vou colocar aqui convidados sobre pressão em assuntos que eles dominam e nós vamos sempre falar do mote motivação. O que te motiva, o que está te pressionando. Quero apresentar aqui 2 pessoas que são incríveis. Meu convidado vou apresentar já, mas esse aqui vai ser o meu parceiro, o meu irmão nos podcasts. Quando der para ele aparecer, bater um papo com a gente, vai estar aqui, que é o Cândido Amorim, que é responsável por essa estrutura que nós estamos aqui, que é o SalaCast. E já de antemão, vou ser bem claro, vocês me conhecem, sabem que eu sou um cara extremamente verdadeiro e direto em tudo que eu faço na minha vida. Depois dessa loucura da campanha política, do Nando na política, não desistir desse objetivo, eu falei, cara, eu vou montar uma estrutura de podcast só para fazer podcast, investir em equipamento, ter que estudar sobre o segmento de podcast, porque são especialistas. Hoje tem vários podcasts aí que se destacam no mercado. Eu falei, poxa, vou fazer uma parceria com um cara que já manja muito, é especialista dentro desse segmento. E por que não fazer em São Paulo, em um dos celeiros da conexão, do networking, que é Alphaville. Estamos aqui direto dos estúdios do SalaCast em Alphaville, com ele, Cândido Amorim. Valeu, o dono da porra toda aqui. Tamo junto. Gratidão. A esposa ali, ó, batendo palma, obrigado. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Deus te honre, obrigado ter abrido essa oportunidade aí para esse, não é nem piloto, tá? Não é embrião de nada esse projeto, é um projeto que já começa certo, com conexão e parceria. Muito obrigado, meu irmão. Meu brother, muito obrigado também. Eu aprendi a falar gratidão. Gratidão. De tantas pessoas, tanto podcast, não só em São Paulo, mas no Brasil, eu tenho certeza que tem uma penca de gente aqui querendo fazer um podcast contigo. Tem um monte de gente aqui que gostaria, até convite, e eu sei que muitos vão te chamar até depois que você está aqui. Eu tenho certeza disso, porque sabe a força e a pressão que você é. E eu me sinto honrado, primeiramente por Deus,
que me deu essa graça de fazer essa parceria com você. E não é bajulação não, que eu não sou um cara de bajular ninguém. Eu gosto de dar honra às pessoas que são dignas de honra. E eu, sinceramente, quando eu conheci esse cara eu chorei. Não foi? Foi. Na videochamada, eu conheci esse cara e comecei a chorar. A amiga Fernanda, quero honrar a Fernanda também, a Nandinha, que ela chegou, fez a videochamada, conhece o cara aqui, eu comecei a gaguejar. São pessoas que fez a diferença e faz a diferença na minha vida. E agora o camarada vai e me chama para uma parceria, para uma sociedade, com muitos projetos que a gente está bolando aí, entendeu? Obrigado pelo teu carinho, você fez parte e está fazendo parte e vai continuar fazendo parte na minha vida, na minha transformação, o mindset, a metanoia, entende? Eu, assim, sou muito grato a Deus e grato a você, meu brother, porque, assim, você falou, você é o dono dessa porra toda. Nós somos. Isso aqui não é meu, a gente somos mordomos. Nós cuidamos disso aqui. Tudo é dele. Tudo é dele. Tudo e é aí dele. a gente vai agora cuidar com excelência. E quero passar a palavra para você, para tu apresentar agora o convidado de hoje. Vamos lá. Olha, pressão esse, também. O primeiro convidado, eu vou ter a honra aqui de conversar com um ser humano incrível, que vocês vão ter oportunidade de conhecer ainda mais na essência. Ele tem algo que está no título aí do podcast, que é o seu nome tem poder. O seu nome. Não sei, é Maria, João, é Marcelo, é Joaquim, é Astrogilda, Ana, é Astrogilda. O seu nome, presta atenção no que eu vou te falar, o seu nome é um nome empoderadíssimo, empoderado. E eu estou aqui com um especialista dentro da análise de nomes. Através do seu nome, ele vai fazer todo o seu perfil comportamental, quem você é nesse jogo e nesse game chamado vida. Estamos aqui com ele, Everson Varoli, no Pressionando. Seja bem-vindo, Everson Varoli. Eu vou zoar ele que ele vai chorar. Seu nome tem poder, Everson Varoli? Seu nome tem poder. Mas é o nome e o sobrenome que tem poder ou é só o primeiro nome? Vamos lá, para começar. Seu nome é uma vibração. Seu nome completo é uma vibração. Na verdade, as pessoas intitulam valores ao nome por um significado, não é? Esse nome significa a vitória. Minha filha. Natalino minha filha. É o Natal. E aí vem outros nomes representando deuses gregos, representando animais, representando valores. Boanerges, Jesus trocou o nome de João e de Tiago para Boanerges, os filhos do trovão. Por exemplo, Então, já para iniciar, o nome Jesus, já antes de Jesus, já existia esse nome Jesus? Muito bom, muito bom. Será que o seu nome, Fernando Pinheiro, já existia antes do Fernando ser concebido? Meu amigo, que Vamos loucura. esclarecer isso para você? Vamos lá? Eu acho que já começou com pressão hoje. Com pressão. Mesmo, né? Então é fácil. Aqui é papo reto, meu irmão, é Então pressionante. vamos lá. Por isso que é ao vivo. As pessoas falam assim, como é que meu nome já existia se foi minha mãe que escolheu o meu nome? Será que foi a sua mãe? Imagina lá Maria recebendo a graça, a bênção de uma visita de um anjo, do anjo Gabriel. Quem foi que deu o nome a Jesus? Foi Maria ou ela ouviu o nome de um anjo? Será que a sua mãe não ouviu o seu nome através de um anjo que foi lá e intuiu no ouvido dela? Fernando. Fernando. O nome dele vai ser Fernando. E aí ela acorda e fala, olha, tô lembrando aqui, pensando num nome, Fernando é tão bacana. Será que foi a sua mãe ou será que foi Deus? Porque o seu nome veio com um propósito. Ele tem um valor. Para você que tem uma trava de que poder, a palavra poder é só com Jesus, presta atenção em mim. O nome poder é marketing, tá? É para viabilizar, para te chamar a atenção. Porque o seu nome, na verdade, tem um grande valor de quem você é. O seu nome é como se fosse a capa desse livro. A capa tem um título. Vamos ler. Quem é essa pessoa? Fernando é a capa do livro. Agora, o que significa Fernando? Quais os valores que tem no Fernando? É como se eu lesse o livro da sua vida para você, decodificando o seu nome. Seu nome é um código. Letra não é símbolo? Sim. A letra simboliza um som. A,
não é a letra A. A é um som. A letra escrita no papel é a simbologia dessa fonética. Você é o verbo. João capítulo 1, versículo 1 diz: o princípio é o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo o que foi feito com ele. Você foi feito do verbo. Tudo. Tudo foi feito através da palavra. Tudo. Gênesis 1, 3. E disse Deus, haja luz. Ele disse. Ele não estalou os dedos. Ele disse, haja luz. Você verbaliza. Essa verbalização, ela tem uma frequência. A frequência atrai ou repulsa valores, gostos, tendências, comportamentos. O meu pai, quando me deu o nome, na verdade, meu pai de criação, ele me conta a história até hoje, né? Eu não conheço meu pai biológico e fui criado por um zelador de prédio. Quando eu tinha 1 ano de idade, eu chamei que era marido da minha avó, eu fui criado pela minha avó, o senhor Edivaldo, chamei o marido dela de segundo casamento, não tinha nenhum grau de parentesco comigo, eu chamei de pai. Mas antes de nascer, obviamente, quando estava, né, na barriga da minha mãe e tudo mais, ele já, como era marido da minha avó, já tinha um carinho pela criança que ia nascer, porque era filho da mulher dele, né? Era filho da filha da mulher dele. E ele falou assim: olha, eu acho que quando nascer um nome forte é Fernando, nome forte. E ele me conta essa história, fala: cara, eu coloquei o nome Fernando porque é um nome forte, ele fala assim, um nome pesado. Então, você falando isso, lembrando da concepção divina, como você colocou aí muito bem colocada, talvez é o sopro divino que fala com que Perfeito. Você tem esse nome, porque Deus quis que você tivesse esse nome para você viver essa história. Vamos usar de uma lógica bem óbvia para deixar esse assunto bem redondo, bem claro, compreensível. Você acha que Deus deixaria você sujeito a qualquer pessoa escolher quem vai ser você? Já pensou? Teu irmãozinho mais velho, como acontece? Eu tive ideia de Ian. Aí o pai falou: olha, o nosso filho falou que o nome do neném vai ser Ian, vamos pôr Ian. E aí você está sujeito a ser quem seu irmão mais velho quis? Porque o seu nome é quem você é, Fernando. Isso é uma matemática perfeita. Pitágoras descobriu padrões de comportamentos nos nomes e não tem para onde correr. Isso não é místico, não? Não tem nada de místico. O problema é que quando Pitágoras trouxe essa vertente, essa descoberta, que já, na verdade, ele trouxe para uma realidade, porque antes era sobrenatural. Antes era o místico. Porque não existia a palavra ciência. Onde é que você ia encaixar uma teoria se a palavra ciência não existia? Ou era a filosofia que absorvia, ou era o esoterismo, ou o misticismo. Não tinha outro lugar para encaixar. Entendeu? E a palavra ciência veio agora, no ano de 1700. Isso aqui é multimilenar. A Bíblia, Abrão passou a se chamar Abraão, porque agora vai ser líder de muitas nações. Cara, ele precisava ser diplomata, e o nome Abraão é a pura diplomacia no significado. Não foi Saulo que teve o nome para Paulo? Jesus muda de Saulo para Paulo. Saulo era o S da liderança, da tirania, da postura. Não que o S seja tirano, tá? Era um comportamento que ele precisava trazer de líder. E Paulo muda para P, que é o sábio. Olha a sabedoria de Paulo para nós. O Saulo teve uma metamorfose comportamental e teve um segundo renascimento para Paulo, é isso? Perfeitamente. São dois personagens numa pessoa só, totalmente diferentes. Antes ele punia cristão e ele passa a defender a vida, defender o amor, defender gratidão, defender o perdão, a resiliência de estar preso e em paz. Olha só o que é sabedoria, e uma letra conta toda essa história. Eu estou falando da letra P, que é o 7, que é a sabedoria. Ao invés de um S, que é o líder, autoritário, independente, dominante, mandão, a postura de Saulo era totalmente diferente da de Paulo, sendo a mesma pessoa. E quando você começou com esse negócio de tentar ler as pessoas, os comportamentos, quem a pessoa é, porque a pergunta mais difícil que existe é: quem é você? Aí chega um cara que nem você,
agora me conheceu, já me conhecia nas redes sociais, acredito eu, já sabia dos trabalhos que eu faço, mas através do meu nome, você mandou via WhatsApp para esse cara aqui, para o Cândido, ele me mandou, eu falei, pô, quem é esse cara? Ele me fez uma leitura ali sobre a minha pessoa, quem eu sou, sem me conhecer na essência. Eu falei, poxa, esse cara tem valor, esse cara não é... Não é um menino, não. Não é um menino, não é um malucaço que está jogando as coisas ao vento. Sim. Então você falou ali coisas bem íntimas da minha personalidade. Que mesmo pesquisando nas redes sociais eu jamais saberia. Jamais saberia. Jamais saberia. Muito bem. Talvez você tentaria adivinhar pela eloquência, pela questão, mas você foi direto ao ponto ali em relação à questão, posso até falar aqui, não tem problema nenhum, a liberdade. Eu sou um cara que eu não gosto de prisão. Eu não gosto que ninguém fale, ó, você tem que fazer isso, ó, vem cá, você é meu, me prender, isso aí tá por fora. Sim. Se eu permitir, eu tô dando meu controle remoto da minha vida para outra pessoa, eu vou estar infeliz. Sim. Sim. Eu vou estar num relacionamento, seja na questão de empreendedorismo. Se eu quiser fazer a vontade do outro, eu vou ser infeliz. Eu tenho que estar, eu posso até fazer a vontade do outro, mas eu tenho que estar livre. Então você conseguiu ser cirúrgico na sua concepção quando você fez a leitura do meu nome. Mas, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você agora importante. Vai lá. Primeiro quando aconteceu isso, você já vai falar, e depois na sequência, você pode até começar com essa segunda pergunta, depois você vai para a primeira. Eu já sei até qual a pergunta que vai fazer. Quando eu usava o Fernando Pinheiro, até meados de 2000 quando eu fui para o Japão em 2002. Eu usava Fernando Pinheiro, eu já trabalhava com comunicação, com rádio, aquela coisa toda, voz. Quando eu fui para o Japão, uma disruptura total, uma coisa nova, totalmente diferente, eu deixei o Fernando Pinheiro no Brasil e desci em solo japonês, já cortando meu nome lá, abreviando meu nome. Nando Pinheiro. Então eu utilizo o nome Nando Pinheiro, só Nando Pinheiro, desde 2002. Quando se toma essa atitude, mesmo não tendo esse conhecimento que você tem, porque, como que você disse, o Saulo foi para Paulo. Pode ser que às vezes a pessoa quer abreviar o nome, às vezes, em vez de ajudar, acaba prejudicando. Sem saber, eu acredito que eu fiz uma coisa bacana, porque isso, você vai falar o que potencializou em mim ter, fazendo um pequeno upgrade no meu nome. Conta pra gente, depois você vai falar quando você começou com tudo isso. Vamos lá. Nenhum numerólogo falou disso até hoje, em todos os livros que eu adquiri, nacionais e internacionais. Isso que eu vou falar é uma percepção minha. Eu não quero ser prepotente para dizer que eu sou igual Pitágoras, mas eu percebi que os estudos na prática trouxeram uma bagagem de uma perfeição da leitura, de uma assertividade incrível para Pitágoras. E eu usei desse método. Eu comecei a ler mais nomes, todos os nomes, de capa de livro, do farmacêutico responsável na bula do remédio, quem é ele, como é que é o pensamento dele, como ele se comporta. Então eu vi lá, o farmacêutico Fernando. Se eu estou na sua frente, eu já aprendi de ler aquele nome, eu vou conferir com você. E o que eu aprendi que se repete, que é o padrão de comportamento das pessoas, que Pitágoras percebeu, e não está no livro, é que quando você muda o seu nome para um apelido, se a frequência tem que ser a mesma, normalmente as pessoas trazem um apelido que continua com o mesmo número do nome, a mesma vibração. Tem nuances? Tem mudanças? Sim. Mas, por exemplo, o FE, as duas primeiras letras do seu nome, o resultado é um 11. 11 é conexão com Deus, é um download que você baixa direto. É o que naturalmente a sociedade chama de intuição, a boa intuição. Então, o seu poder intuitivo é muito bom. Você dá uma palavra de motivação para uma pessoa,
talvez a sua palavra seja para atingir, entre os seus milhões de seguidores, seja para atingir um. E aquele dia você fala daquilo que está na tua intuição e atinge aquela pessoa que vai abrir o teu vídeo. E era para aquela pessoa. Essa intuição você não podia perder nunca. Senão você ia perder essa essência sua de falar algo que vem além da tua concepção racional. Vem do irracional, mas do intuitivo, vem de Deus. É aquela conexão que a ciência está dizendo agora, que algumas glândulas nossas são canais de frequência, né? Ela recepciona mesmo uma mensagem do alto. Se você perdesse isso, você não seria o Nando Pinheiro de hoje. E aí você fala, eu vou me chamar Nando. E o N-A-N é um 11. Você não perdeu a essência do Fernando no Nando. E olha que interessante. Mudou, não é mais Fer. O Fer saiu, você mantém o seu 11. Só que a soma Nando é bem diferente de Fernando completo. Nando você traz para oratória, é um 21. Aquele papo que a gente teve. Eu tava esperando você concluir. Você trouxe, né? Toda a força, toda a força de um chamado de Deus do Nando, você potencializa. E o cara tá falando aqui, eu tô me arrepiando todo, né? O cara aqui, ó. A gente teve uma conversa antes de você chegar sobre isso. Meu amigo, então quer dizer que a partir do momento, eu já tô me arrepiando todo aqui, a partir do momento que eu escolhi intuitivamente Deus, universo, o Fernando ficou no Brasil, eu fui pro Japão com o Nando Pinheiro, o upgrade, a questão de potencializar a comunicação foi muito maior. Foi exatamente isso que você está falando. Vamos mudar esse podcast para pressionando, para pressiovarolinando, porque eu vou pressionar esses caras hoje. Pressionando, você pode pressionar quem for. Mas, então, olha que coisa louca. Então você está me dizendo, sem saber que nada é por acaso, eu me ajudei, vamos dizer assim. Não tenha dúvida. Você trouxe uma frequência que a gente chama que é o seu nome de alavancagem, o seu nome de reconhecimento. As pessoas precisam ver quem é ele para que veja, precisa vibrar mais através do nome. Então, o sentido da vida do Nando é o do expressivo, do orador, do escritor, já tem livro publicado, é o número 3. Então você precisava dar essa ênfase para se projetar. A humanidade precisa de você com essa vibração. E aí Deus intui o apelido. Não foi você que deu. Não vai se achando bonzão não, cara. Deus está no comando de tudo. Ele está no comando. Mas existem pessoas que às vezes adicionam uma letra no próprio nome. E isso acaba, eu já ouvi conversas até de amigos e até pessoas famosas, que isso acaba mudando toda a questão da vida da pessoa, o antes e o depois. O que você tem a falar sobre isso? Deixa eu rapidinho. Pode falar. Só para concluir essa daqui. A gente no off, antes de você chegar, eu e Nando tava falando da questão do nome Fernando, que virou Nando, e que quando ele botou Nando, houve esse impulsionamento do canal dele. Correto? Foi exatamente. Então, por que a gente tá rindo? Porque antes de você chegar, a gente tá falando disso. Se você foi, sem saber da conversa, tinha falado assim. Cirúrgico, certinho. Quando você tava falando, eu e Nando quietinho, pra ver se ia concluir aquilo que ele tinha falado comigo. Cândido, quando eu mudei o nome pra Nando, o negócio, a frequência mudou, foi mais pressão. E aí você veio e falou, virou uma pressão maior na oratória. Falei, putz, foi por isso que a gente deu essa agitação aqui, porque a gente tinha falado isso, ele tinha falado isso antes. Interessante, que legal. Entendeu? Você foi cirúrgico, você não sabia de nada do que a gente estava falando aqui. É só para concluir isso daí para o povo entender. Muito legal, muito legal. Excepcional. Mesmo, pessoal, esse é o primeiro podcast, nós estamos aqui com ele, Everson Varoli. O que esse cara faz? Ele é hipnoterapeuta, advogado, mas desde os 17 anos ele havia me contado, ele tem essa curiosidade de estudar nome de cada pessoa que tem um significado muito importante. Agora eu perguntei para ele em relação a adicionar uma letra, tirar uma letra. Quando adiciona uma letra, isso pode realmente mudar a concepção de vida dessas pessoas? Existe uma vertente muito pessimista na numerologia, porque traz uma ideia de karma, traz uma ideia de ônus, de peso, de pecado, de pena a ser paga.
Eu não uso isso. Eu uso uma numerologia que eu intitulei de numerologia cristã. Eu nem falo de numerologia, eu falo a leitura do seu nome, o poder do seu nome, código do nome, para a gente tirar essa vertente pessimista. Pode tudo dar errado se você trocar uma letra. Presta atenção num princípio. Energia é só energia, ela não tem bom e nem ruim, não é boa e nem má. Energia elétrica é boa? Não tente definir agora, só pensa na pergunta. Se ela der choque, ela mata. Se eu pegar uma cadeira elétrica e coloco a pessoa lá, ela vai morrer. A maquininha de choque usada para tortura na época, enfim, em várias épocas da humanidade, a eletricidade feria. Não é isso? Um choque mata. Mas nós temos o benefício da energia elétrica. O sol, ele é extremamente radioativo. Mas a gente precisa do sol e até onde a gente sabe cuidar da nossa saúde, a gente precisa de exposição ao sol para a vitamina D ser assimilada, né, ser fixada no corpo, mas o sol em excesso causa câncer. Então uma letra, ela não é boa ou ruim, depende do que você vai fazer com ela. Importante é saber que letra acrescentar, que sobrenome você inclui, que apelido você utiliza, para você ter uma noção de qual vibração você vai dar potência. Por exemplo, Fernando é o ser livre. Se eu pego o Fernando, que já é um ser livre, que é o viajante, o cara que é difícil se conectar, parar, focar, porque ele quer viajar, ele quer sonhar, ele fantasia, e isso é bom no equilíbrio. Mas se eu der mais potência, com mais liberdade, aí você não produz. Concorda? Então precisa do equilíbrio. O que falta no Amorim, no Cândido Amorim, para ele equalizar a energia, a vibração dele? O que faltou para Saulo, para ele falar da obra de Jesus? O que faltou para Abrão, para ser Abraão? O que faltou de Sarai, para ela ser uma Sara? E Deus fala assim, em Números, está lá, no livro de Números, e será dado a herança da terra a cada um segundo o número de seu nome. Olha aí. Cara, Deus pega o número do seu nome. Então, o nome que vibra o 1, imagino que tenha sido assim, tá? A minha interpretação. Se o filho de Moisés lá, que é o líder número 1 no nome, Deus dá uma terra onde precisa de liderança. O número 2, que é o diplomata, o companheiro, parceiro de todos, põe numa terra onde está tendo conflito. Então, da herança da terra, distribua as tribos da terra de acordo com a força, o valor que cada nome tem, a vibração que ele tem. Pega o cara que tem o dom do número 3, que é a oratória, e põe numa terra onde as pessoas precisam ouvir, precisam aprender. O número 4, uma terra perdida, sem trabalho, sem produtividade, pega o número 4, o filho de Moisés que tem a frequência do 4 e fala, você vai para aquela terra. A terra que estava sendo escravizada, põe um cara liberto, põe o número 5, põe o Fernando lá, na terra do ser livre. E ensina o povo a sair da escravidão. Onde a família se desestruturou, põe um cara da vibração 6, a vibração da família. A terra onde não há Deus, pega o número 7 e põe ele lá para ele falar da espiritualidade, falar da fé. Como 7 Deus, é espiritualidade? É a sabedoria, espiritualidade. O quanto as pessoas precisam de Deus ali. Uma terra escassa, põe o 8, do poder, do dinheiro, da produtividade. O industriário, aquele que produz muito, vai tornar a terra produtiva. Na terra que falta o amor, que tal pegarmos o herdeiro que tem a vibração 9? Vai ensinar as pessoas a amar, fazer trabalhos sociais, ser mais solidário. Então a Bíblia foi perfeita para isso, está tudo lá. Não tem nada do que eu falo aqui que afronte algum preceito, algum princípio, uma ordem ou uma lei mosaica, uma lei bíblica. Tudo está dentro desse contexto cristão. E quando a pessoa ela renega o próprio nome? Nós temos casos disso e acontece
Muito. Constante. Eu tenho 3 preceitos que eu criei na minha vivência. Tá. Inclusive eu falo na minha palestra. Nós recebemos 3 grandes presentes nos nossos primeiros segundos de concepção. A vida por si só, que é algo surreal. O nosso nome, que é dado, que ninguém escolhe o nome que tem. Boa. E uma outra coisa interessante, que é a gratidão por si só, ela já nos preenche nos primeiros dias de vida. Porque alguém te deu de comer, alguém te amamentou. Então nós temos vida, nome e gratidão. Se for fazer essa interseção, né? essa ligação logo nos primeiros dias de vida. Agora, tem gente que fala assim, eu não devia ter nem nascido, não honra nem a vida que tem, eu detesto o meu nome, e a pessoa está brigado até hoje com a mãe ou com um ser que o alimentou, porque às vezes não tem a mãe, tem a tia que alimentou, tem o pai, sim, enfim. O cara é ingrato também com o nome, e o cara é ingrato com a vida. E quando a pessoa é ingrata com o seu nome, qual a consequência disso? Na verdade, o seu nome tem um valor e tem um chamado de Deus para você. Se você não gosta do seu nome, você está machucado, você está ferido, você está adoentado, você está precisando de ajuda. Se você não gosta do seu nome, você está fugindo à responsabilidade. Deus te deu um nome para você fazer uso dele, para você praticar essa vibração, para você crescer com essa vibração, aprender com ela. E você está se negando. O nome, por mais ridículo, jocoso, banal, ele tem um valor. Não importa qual seja o seu nome. Quando você conhecer a tua força, a sua vibração, aquilo que queima, que arde no seu coração, e sem aquilo você não vai encontrar felicidade. Quando você conhecer isso, você vai perceber, puxa vida, eu sou apaixonado pelo meu nome. Porque meu nome foi dado, é uma bênção, é uma dádiva. A Bíblia fala que a um será dado o dom de ouvir, a outros o dom de discernir, e a outro o dom de ouvir, sentir ou discernir os espíritos. Você é um espírito. Se Deus me deu um dom de ouvir, de compreender, de discernir, saber quem você é, não é só entender sobre um demônio que está dominando uma pessoa. Não é só sobre esse dom. Todo mundo é espírito. Nós somos alma, espírito e carne. Então, quando Deus dá o dom, por que você renega fazer uso desse dom? Entendeu? Você continua sendo Fernando. Você é Fernando. Apocalipse fala que quando você passar para o lado de lá, o seu nome vai ser mudado. Porque você não vai precisar mais das responsabilidades que Deus atribuiu a você aqui nesse planeta. E aí o seu nome muda. Você ganha um novo nome. Tá, isso tem 2 trechos da Bíblia, tá? Apocalipse e qual em outro. Seria o nome para não procurar vocês lá, para bater um papo, entendeu? Essa foi boa. Porque vai ser gente pra caramba lá, tudo bem que vai ter espaço, a Bíblia vai Tomara que tenha um Facebook, um Google, um Instagram por lá, né? Que a gente vai coisa ali de pesquisa pra gente poder Facebook, achar. Instagram do céu, será que tem? É possível, né? Diz que o que tem na Terra tem potencializado, né? O que é do bem tem potencializado. Agora vamos pegar essa brincadeira aqui para deixar até mais leve. E não é que o assunto é pesado, o assunto é extremamente leve e é curioso, para ficar mais leve ainda. Agora, se existir um Facebook, um Instagram no céu, o dono é Deus, né? A entrega, meu amigo, pode ter certeza que é muito maior. Muito maior. Muito maior. A entrega chega para todo mundo. Mas eu tenho o meu dom persuasivo aqui, e na verdade a maior pressão que vocês me fizeram foi para falar da minha vida, falar da minha origem, de como eu aprendi isso, e até agora, ainda bem que o assunto pulou, né? Vamos continuar pulando ou vocês querem que eu fale? Não, eu quero saber de você, o que te levou a fazer o que você faz? O que te motiva, o que te motivou realmente a se prender nisso? Porque isso é um dom, cara. Isso não é para qualquer pessoa. Você nasceu para isso. Nas primeiras crises de bronquite, na minha infância, com 8 anos,
eu comecei a perceber a dor de outras crianças com bronquite. E eu comecei a me interessar pela cura. Eu queria um interesse descomunal pela cura. Eu queria descobrir a cura para mim, e eu chorava de ver outras crianças, ou até adultos, usando bombinha como eu usava. Então, a primeira percepção que eu tenho sobre o que eu faço hoje veio de lá, da bronquite. Hoje eu dou graças a Deus, eu sou grato, porque isso me conectou com a dor do ser humano. E com uns 12, 13 anos de idade, minha mãe tinha um caroço no pulso, e ela fez uma cirurgia, estava bem grande o caroço, fez a cirurgia, e alguns meses depois tinha cicatriz lá, e o caroço foi crescendo, crescendo e voltando. Estava quase do mesmo tamanho, e um dia eu peguei o dedão e fiquei massageando esse caroço da minha mãe, no pulso dela. Passou mais umas 2 ou 3 semanas, e ela falou assim: viu, deixa eu te falar uma coisa. Você curou o caroço da mão da mãe. Ele sumiu. Aí eu passava a mão assim, não tinha nada. Falei, como assim? Ela falou, você ficou passando o dedo. E eu me lembro que mais do que esse gesto de fazer a massagem em volta do caroço, assim, com o dedão, né, circulando, eu pedia para Deus que aquilo não fosse um câncer, que curasse a minha mãe, que eu amava muito a minha mãe. E fiquei orando. E eu pensava assim, ele vai sumindo. E eu lembro que eu usei a imaginação, imaginando aquilo sumir. Anos depois fui conhecer a hipnose, e um dos processos de cura está na sua imaginação. Olha que incrível. Então você fez uma hipnose, mas você... Cara, usei a imaginação. Você usou a imaginação e deu certo. Você curou a sua mãe naquilo. E aí, isso você tinha quantos anos? Uns 12 ou 13. 12, 13 anos? Sim. Cara, que incrível. Aí aconteceu um outro fenômeno. Uma prima estava na minha casa e ela teve um surto. Ela desligou, e uma outra voz, eu não posso dizer que foi Espírito Santo, que foi um demônio, um anjo, eu entendo que não foi do mal, porque ela desfigurou o rosto, e minha prima, muito novinha, ela não tinha envolvimento com nenhum tipo de religião voltada a espiritismo, voltada à espiritualidade. Não tinha fumado, não tinha fumado um também, estava de boa. Uma prima, também tem essa hipótese. Não tinha dado uma cafungada, não tinha nada, tá de boa. Impossível. Mas eu vou pedir a vocês aqui, eu estou acompanhando aqui ao vivo, e se você me permitir, Everson, Nano também, no finalzinho, o pessoal começar a compartilhar isso com mais pressão, botar pressão, compartilhando, não só para amigos, joga no grupo da família, entende? Copia o link e joga lá no grupo e bota pressão. E o Everson vai fazer a leitura, pode ser, Everson? Claro. 1 ou 2 pessoas? Vamos chamar. A gente vai acompanhar aqui, vou acompanhar aqui. Opa. E essas pessoas vão falar, e o Everson vai falar sobre o poder do seu nome. E também pode falar da fraqueza, que de repente você está vivendo o inverso disso. Em vez de potencializar, botar pressão no nome, tá usando o nome da forma errada. Exato. Correto? Perfeito. Então, mas aí isso depende somente de vocês. Somente de vocês. Não vai depender da gente, a gente tá aqui para transbordar, para compartilhar aqui o que tá rolando aqui, tá muito bom. Quero falar novamente, Nano, muito obrigado. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? Escolher a gente aqui para poder fazer esse movimento, o Everson. A voz do seu nome do poder. A voz do poder. Eu tô aprendendo com o mestre aqui, mas isso vai demorar um pouquinho. Só tem 40 e poucos anos fazendo isso. Então, obrigado também pelo carinho também, tá? Depois você vai divulgar o seu livro também, que eu li o livro, eu sou suspeito de falar de você, porque eu sou teu amigo, sou irmão, então fica difícil eu falar de você. E daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho, Nando, do óleo. Pô, aqui tá um cheiro maravilhoso aqui, uma essência. Meu Deus do céu. Vou te falar, minha filha, 2 meses. Parecia aquela criança com catarrinha descendo aqui. É meio nojento falar, mas não parava de escorrer, mano. O tempo todo. Minha esposa foi e comprou esse óleo aqui. Mano, parece milagre, mas não é não. E vou te falar a verdade, eu não validei não. Ela falou, vou comprar um zoinho aqui. Eu falei assim, isso é conversa fiada. Não vai rolar. Meu brother, na boa. Primeiro veio o olhinho, cortou.
parou, o resfriado constante, a respiração, dorme sossegada. Aí depois ela veio com outro óleo, com a lavanda, que é para todo mundo ficar calmo. Parece que ela... Óleo essencial. Isso. Óleo essencial. Ela parece que macunhou o quarto todinho, que todo mundo dorme de boa. Óleo de maconha. Não é de maconha, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, a gente tá aqui, a gente vai divulgar, a gente vai falar um pouco do óleo, que realmente foi bom para mim. Eu tenho a tendência a primeiro experimentar, para depois recomendar. Tá no link da descrição do vídeo Tá aí. no link Oportunidade de negócios está lá. Tá Mas ótimo. vamos voltar. Voltando. O Everson. Foi possuída, não tinha usado nada. Nada. Vamos voltar agora para o pessoal entender. Lu, minha prima Luciene. Luciene, presta Luciene atenção. Fernandes Del Negro, um beijo pra você, te amo. Ela é muito querida. Filha de pais testemunhas de Jeová, muito ética, muito moralizada. Criança na época, jovem. Tinha quantos anos? De 12 para entre 12 anos. É que a gente tá falando assim, brincando para dar uma audiência aqui na Mas olha que podcast. bacana. Ela teve ela recebeu uma mensagem e transmitiu uma mensagem divina que eu guardei até 2, 3 anos atrás. Porque eu tinha me desconectado desse desejo de cura. Ela foi uma profeta. Foi uma naquele profecia, momento, né? vamos dizer Uma assim. profecia. Ela falou assim, olha, eu quero falar com você, Everson. Eu vi que não era ela. Não era dela. Eu quero falar com Mas você. mudou o tom de voz? Mudou totalmente. Eu quero falar com você, Everson. Não foi tão macabro assim, tá? Foi mais doce. Falei, quero falar com você. Eu quero falar com você, Everson. Aí desse jeito. Oi, E- Everson. E aí falou, olha, Deus tem um propósito para você. Você tem um dom muito especial. Você vai ajudar muita gente com esse dom. Um dia você vai conhecer. E é um recado que a pessoa queria deixar. Foi curto Foi assim. essa frase e que te marcou. E aí eu fiquei, o que será? Que dom que é esse? Que dom é esse? Na advocacia, vem muita gente sofrendo. Eu tinha uma habilidade incrível de apaziguar, de fazer acordos. Eu mais ganhei ação em acordo do que na sentença. E aí eu apaziguava, eu acalmava as pessoas. Era mais tinha- pelo amor do que pela dor. Cara, incrível, incrível. A minha atuação na advocacia para resolver conflito é da essência mesmo da advocacia. O que está lá no código de ética, o que está sei lá, no juramento da advocacia, sabe? Era muito profícuo, era muito real isso na minha vida. Todo o tempo eu resolvendo conflito, acalmando uma dor, uma emoção, dando Tinha uma... de tudo, separação, Tudo, pensão, cara. tudo. Ó, separação, eu nunca ganhei dinheiro com separação. O casal ia lá, não, a gente não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu ouvia um, ouvia o outro, dava o preço, é isso mesmo, é isso mesmo. Ó, você tem esse perfil, você podia pensar nisso, você está parecendo assim. Eu aprendi a ler nome com 17 anos. Eu não falava na advocacia que eu estava lendo o nome dos dois. Mas você é assim, 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 não é? Sou. Você não é assim, assim, assim. Por que você não flexibiliza aqui e você também? Porque ela precisa dessa energia, ela precisa viver isso, ele precisa da liberdade dele. E aí, cara, eu esperava, poxa, vai entrar 5 mil agora desse divórcio, pá, vai dar para pagar a conta, assim. Aí o casal liga e fala, viu? A gente pensou bem aqui, a gente se entendeu e a gente não vai mais se separar. Cara, que incrível. Cara, que top. e Você aí- virou padrinho de algum deles? Tem alguma coisa assim ou não? Com certeza, lembrei agora, porque eu lembrei do edredom que a gente levou de presente, tá? Um belo de um edredom para um desses casais que tiveram esse tipo de conflito. Cara, então tem um caso de apadrinhamento, assim. Mas é interessante que o desejo de curar, e a gente não pode falar de cura hoje, sabia? Código Penal, artigo 282 e 283, fala que se você falar que cura alguém, você é um charlatão ou curandeiro, e isso é crime punível e dá cadeia. Então a gente não fala de cura. A cura é permitida na igreja, como um milagre, porque a Constituição é mais forte que o Código Penal e fala que o culto religioso deve ser preservado e sagrado, isso é princípio, né? Mas eu não posso falar de cura. Eu posso falar que eu te auxilio no tratamento da depressão, do pânico, da fobia. Eu te auxilio no tratamento de um gatilho emocional que te deixa agressivo. E a gente acha qual é o gatilho, tira a agressividade, tira a tristeza. Enfim, eu só auxilio. Agora, as pessoas saem curadas do meu consultório e eu não posso falar de cura, tá? Eu só estou dando um feedback de que elas estão dando para mim de que foram curadas. Não tenho mais nenhum gatilho que me leve à fobia ou ao pânico. Nenhum. A hipnose propicia isso.
Você Eu leio começou com a hipnose clássica, ericksoniana, é isso? Não, a clássica não. Comecei com a que veio após, do Milton Erickson, que dá um tratamento específico e personalíssimo para você, sem o script da hipnose clássica. Eu pego a sua dor, se a sua dor você fala, ó, eu estou sentindo uma faca fincada no meu peito, eu vou usar essa metáfora da faca e vou tirar ela do seu peito. Tá, eu sou ciumento. Como que faz para acabar com o ciúme excessivo? Vamos lá. O que você sente quando tem o ciúme? Ciúme. E o que acontece? Fica irado? Não, eu fico pensando um monte de besteira. Vem pensamentos. Insegurança, tá, aquela você coisa imagina outra pessoa chegando e abordando tua noiva e talvez você vá ser traído. Essas noias de homem. Então, a gente entra na hipnose, pega essa história e fala, ó, agora tá chegando o cara que vai te pegar a tua mulher e vai trair, você tá vendo que ele tá aproximando, chegando bem perto, ele parece com você. Já tira a garra do Logan. E aí, ótimo, aí eu trago a sua emoção. Não faz isso não. Quanto mais você traz a emoção, mais a cura acontece. É sério? Eu estou provocando isso agora em você. Você vai se irar e quando esse cara for chegando, que é o Ricardão, ele se chama Fernando, tem um nome igual ao seu. E aí você percebe que ele tem a barba, como é que fala? Por fazer, né? A barba no seu estilo e tal, e parece com a tua. E você olha no olho dele e vê que o olho dele é parecido com o seu, e que na verdade aquele cara que você tem medo de que te traia é você mesmo. Você está com medo de você, você não está com medo de outro. E aí a gente cria uma metáfora de que quem está conquistando a tua mulher é você mesmo naquele personagem. Ele é você é viril, macho, desejado, poderoso. E você troca a imagem do cara que está chegando para atrair a sua mulher, é você é incrível, ela nunca vai querer outro. Por mais que chegue alguém, esse alguém que vai chegar... agora, deu? É você. Mas então, olha só, eu não vou usar nunca mais essa metáfora com outra pessoa, porque foi para você. A não ser que ele me traga uma história assim. Eu imagino o outro vindo. Se ele imaginar igual, eu posso modelar. Mas é para você essa. Eu criei para você. Você é o seu eu, você é dono de você e você é o poderoso e desejado, querido. Mas isso não tem a ver, por exemplo, fazendo as narrações de motivação, eu aprendo muito com os textos que eu narro, porque não sou, grande maioria, não sou eu que escrevo, tá? É o pessoal entender aqui. Hoje eu tenho copywriters, o Lucas André, ele escreve aqui pelo canal, o Vanderlei da Silva, então aprendo muito com os textos do canal. E em um desses textos, porque eu estou narrando, eu estou lendo. Está estudando. Eu estou estudando. Aprendendo. São mais de 3.000 vídeos já narrados, acho que dá mais de 20 livros lidos aí, com certeza. Uau. Com certeza. Bem mais do que isso. E tem uma frase lá muito bacana no canal, que o pessoal deve conhecer, que é o seguinte: 98% de tudo que nós pensamos é lixo. 2% pode ser que aconteça. Então, quando eu coloquei aqui na questão do ciúme, eu estou sendo sincero aqui, eu sou um cara ciumento. Às vezes a gente não admite isso, mas sou. Mas não sou aquele ciúme possessivo, não, a mulher não pode olhar para o lado, não é, a pegada não é essa. Sim. A pegada não é essa. Tá. Só que não pode ser uma noia da cabeça da pessoa também, isso daí? Não tem nada a ver com a questão de ser e estar? Olha que interessante. Fernando, por que é tão eficiente o meu método? Porque, primeiro, Milton Erickson diz assim, cada um tem o seu tratamento e é sob medida. O seu nome já é sob medida para mim. Eu conheço você pelo seu nome. Eu sei onde está a tua força, a sua fraqueza e a sua dor existencial está no seu maior valor. O que você tem mais de poderoso no seu nome tem ali uma dor existencial. É como se Deus falasse, Fernando, menos, cuidado, senão você ultrapassa os limites. Passa do ponto. Então a sua dor existencial está ali. Na hipnose, eu vou procurar uma história conectada à sua dor existencial. Já sei. Uau. Já sei. O abandono. Por exemplo, meu pai... Você é leitor de mentes? Porque eu ia falar exatamente isso. O meu pai, que eu não conheço, sei o nome, eu sou filho de Davi, meu pai se chama Davi, meu pai de sangue, só sei que o nome dele é Davi. E como a minha mãe não pôde me criar e meu pai me abandonou, eu tenho a síndrome do abandono. Então o ciúme é latente
na verdade, em relação à perca. Eu tenho medo de perder a pessoa que está comigo. Pode ser, não é ser abandonada. Não é a atual noiva, namorada, isso que eu queria te seja. dizer. Pode ser qualquer mulher que eu me relacione, sempre vai ter esse fantasma da perda. E aí o ciúme vem em relação a esse gatilho lá atrás, do meu nascimento, do meu abandono. Sim, então antes de eu te dar uma metáfora que cura, eu vou buscar a sua dor existencial, nós vamos encontrar ela na hipnose, ressignificar. Milton Erickson tem lições extremamente eficientes. Eu ressignifico a sua história, você sai daquela história com uma criança totalmente curada, você vai entender o porquê e não só entender a causa. Por que você foi abandonado? Porque toda dor existencial serve para amenizar um excesso. E aí eu te explico qual é essa potência, por que foi reprimido no abandono, o que te modelou, as dádivas que Deus te deu com isso. Ressignificando, aí a gente cria a metáfora do cara chegando e tal, e você muda a visão. Sempre que chegar alguém, serei eu, não tem gente abandonada aqui. E se alguém partir, o meu coração está adepto para ser recepcionado e amado como eu fui pela minha avó. Então sempre vai ter alguém que preenche. Sempre. A gente vai tirar qualquer possibilidade de abandono, de vazio, de perda, de eu não terei mais, nunca mais eu vejo, foi embora. Todas as percepções são trocadas. E a sua sessão demora quanto tempo que eu já vou fazer já? Eu já tô lascado, viu? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Não, mas Arrasta pra Cima, inclusive, é um evento aqui em Alphaville que vai rolar ainda a próxima semana. Poderoso. Manda esse corte pro rapaz lá, viu? Vamos mandar. Ó, Arrasta Pra Cima é um dos maiores eventos que nós temos aqui em Alphaville, que inclusive fala realmente que é um evento que ajuda muitas pessoas. Ano passado, a gente escolheu mais de 1,5 milhão de reais. Foi doado 1 milhão. Mais de 1,5 milhão de reais. A cota desse ano é bater 5 milhões. Vamos ter pessoas assim, não é com grandes pessoas, são pessoas de autoridade, melhor dizendo, que tem feito transformação. Quem é o responsável lá do evento? Um deles é o Diego. Diego, um grande abraço para você. Conheço o Diego, já estávamos aqui. Tem um restaurante aqui japonês em Alphaville que é maravilhoso. Top. Estava eu, a Ju, a Vanessa e o Diego. Olha, eu troco uma dessa por sessão de hipnose. Diego, um abraço para você. Arrasta Pra Cima. Pessoal que não conhece, tem o Instagram do Arrasta Pra Cima, qual que é? Tem o Instagram sim, que é Arrasta Pra Cima, e tem um site também, arrastapracima.com.br. Fala aí, faz propaganda para ele. arrastapracima.com.br. Clica lá, vai ter mais informações, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Aproveita um minuto do merchan e já faz o merchan do óleo, porque já o óleo. Já tem mais uma pressionando. Pressionando. Fala aí, pressionando. Ó, tá bom, hein? Mas eu vi aqui. Quase que quebrou o pescoço. Pressionando. Mas voltando. Foi ruim. Mas melhorou. Voltando à questão, uma sessão com você, o que é? São várias sessões, é 1 hora, são 2 horas, só para a gente entender que o pessoal deve estar curioso. A anamnese é uma leitura prévia do seu nome. Na anamnese eu entendo qual é essa dor existencial. Assim como tem o analista comportamental, assim como tem enneagrama, enfim, leitura corporal, eu faço a leitura do seu nome com precisão. É cirúrgico, como você já teve experiência. E aí eu vou provocar você em algumas dores. Eu quero entender que nível tá. Aí tem gente que fica agressivo, nervoso, ou chora, ou sente vazio, não tristeza. Tem insegurança contigo, não? Dói. Não, se o cara quiser te agredir lá. Não tem. A pessoa tá buscando a cura, eu não chego no nível de inconsciência para ela agir fora da razão. Não tem isso. Tá. Não acontece. Então, se acontecer também, Deus está lá. Deus está no controle. Esse processo, do começo da descoberta até o final, a média... Primeira sessão, aproximadamente 3 horas e meia. 3 horas de sessão. As outras sessões onde você já está esclarecido, já sabe como funciona o processo, 2 horas de sessão. As próximas sessões sempre 2 horas. Você contou nos bastidores aqui, não vou abrir quem é a pessoa e tudo mais, você contou um caso que é extremamente, que inclusive foi ontem, você falou para mim, que uma pessoa descobriu um abuso lá atrás. Sim. E ela estava tendo, a pessoa estava tendo atitudes extremamente
não sei se você pode contar para não... eu não vou descrever as atitudes, Tá. mas eu posso dizer que a pessoa tinha o desejo de tirar a vida do marido. Ela Como que é? O desejo de tirar a vida, de matar o marido. Essa pessoa E ela tinha... usou de recursos, não vou descrever cenário, mas ela usou de recursos e foi para as vias de fato tentar tirar a vida do marido. E isso não no estado de nervosismo, de um conflito imediato. Consciente. Foi consciente, ela programou, armou todo um cenário e ela partiu para as vias de fato. Ele se defendeu e conseguiu evitar o pior. E na hipnose, ela se viu na dor do abuso e ela só queria se defender e matar o agressor. Se eu pudesse, teria matado ele. Hoje ele não faria isso comigo, mas é tudo no inconsciente. Mas ela E não aí sabia, até então O ela não sabia agressor, que tinha sido ela abusada. transportou aquela dor para a figura do marido. Mas então ela não sabia no passado. Ela não sabia. A mente inconsciente, ela guarda a sua maior dor. Ela esconde de você, tentando fazer com que você não sofra mais. Olha, estamos aqui com ele, Everson Varoli, advogado, hipnoterapeuta, Master Coach também? Master Coach pela SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coach. Direito da Prosperidade. Esse é o livro do Everson Varoli e Michele Varoli, que é a sua esposa? Esposa. Ó, que legal, que maravilha. Então, já pegando o gancho do livro aqui, Prosperidade, Direito da Prosperidade. Everson Varoli e Michele Varoli. E quando existe um casamento e a mulher, em geral é a mulher que recebe o nome do marido, não é isso? Sim. O que agrega valor no nome? Como que fica essa junção? Às vezes é potencializador ou acontece problemas também com essa junção de nome e sobrenome do marido? Vamos voltar para o princípio. Vamos lá. O princípio é que nome tem uma frequência é energia não é boa nem ruim, depende do que você escolhe fazer dela. Sim. A Michele precisava dessa energia Varoli. Ela fez bom uso. Ela é advogada também, exerce a profissão. Ela precisa desse tino empreendedor do Varoli, porque ela era mais trabalho no M, que é o 4. Ela precisava mais trabalho, ela tinha mais trabalho, mais produtividade, execução, queria um lado mais empreendedor, a advocacia exigia isso, foi bom para ela, ela usou muito bem a energia para isso. Se você está com a tua energia em desequilíbrio, ela poderia usar o que é empreendedorismo do Varoli para viver a liberdade dela, para ser infiel, para ser desleal. O que você vai fazer com o Varoli? Escolhe. O que você está fazendo com o Nando? Entendeu? Então, e quando a mulher não escolhe... na verdade, Deus traz. Sim. Vamos juntar o nome para equilibrar vibrações? Você compreender mais ele, se conectar mais com ele. Ele também levar essa energia dele para você, através do nome, equilíbrio. Então, eu vou casar aí, acho que o ano que vem, daqui 2 anos, não sei, estou enrolando ainda a minha noiva. Então, é interessante então lá ter lá o Pinheiro, o sobrenome dela, então. Mas vai ficar um nome gigantesco. O nome ela vai sentir. Ela vai sentir? Ela vai sentir. Ela falou, não, vou manter o meu nome mesmo. Às vezes vem uma sensação, vai dar muito trabalho mudar documento. Na verdade, o nosso consciente está sempre enganando a gente. A força maior vem do subconsciente. A mente divina, a mente conectada com Deus. E o legal é que o nome dela, junto com o meu, vai potencializar mais ainda. Vai ser Pinto Pinheiro. Ela é o sobrenome Pinto? É, Pinto. Então, ela já tem o P da sabedoria, Exato. o I do amor, né? PI79, que dá 16, que é uma conexão com Deus, espiritualidade aflorada também. Então, talvez não seja necessário mais um sobrenome com vibração parecida. Mas, cara, deixa ela ser livre, deixa ela escolher o que... Se a pessoa que está nos assistindo agora quiser uma consulta contigo, como que ela tem que fazer? Até te conhecer, bater um papo, achei interessante o podcast, eu quero realmente saber um pouco mais sobre o meu nome, o que está acontecendo na minha vida em relação a essa leitura. Sim. A pessoa te encontra mais fácil onde? No Instagram? Tem o pessoal entrar em contato com você direto via da sua secretária, assessoria?
através do já Instagram? Na verdade, aconteceu um boom, né? Eu apareci com essa leitura que eu faço há 31 anos, hipnose estudando há 5 anos, praticando há 2 anos, 3 anos praticamente. Então, eu não esperava isso. E a estrutura toda está chegando, com site no próximo mês, com mais um livro que é O Menino que Lia Nomes. O Menino que Lia Nomes. Tá ficando maravilhoso, sensacional. O Menino que Lia Nomes. É uma criança que... Sensacional. Uma criança que já, na barriga da mãe, já começou a perceber a vibração dos nomes, ter sensações, perceber comportamentos. E aí ele nasceu num sítio. Isso é um conto, tá? É uma fábula. E no sítio ele percebia o comportamento de trabalho num determinado bicho. Então tinha o cavalo trabalhador, o boi família, tinha o galo mandão no terreiro. E cara, eu venho trazendo através de uma história bem lúdica. Eu vou mostrando valores, forças dos nomes, fazendo as pessoas se conectarem com a história e trazendo realidades da vida de cada um. Pega aqui na minha mão, agora eu vou fazer o contrário com ele, vou pressionar ele. Olha aqui nos meus olhos, deixa eu falar uma parada pra ti. Se tu pudesse voltar no tempo e falar com aquele menino de 5 anos de idade, você teria que dar apenas um conselho bem curto para ele. O que você falaria pro Varoli de 5 anos de idade? O que você falaria para ele? O Varoli de 5 anos. Exato. Ele receberia toda a segurança, toda a tranquilidade, a proteção desse Everson de 48 anos. Ele receberia o meu beijo, meu cheiro, meu abraço. E eu talvez sussurrasse no ouvido dele, falando: vai que o mundo é seu, Deus fez ele para você, você pode tudo e você pode errar também. Deixe errar, aprenda com o erro, ame as pessoas, dê o seu melhor. Faça o melhor por você, pensando que esse melhor vai ser o melhor para todas as pessoas que estiverem conectadas a você. O amor de Deus em você tem que fluir. Deixa fluir esse amor. As pessoas vão ser curadas e você não vai nem saber. As pessoas vão te ouvir na internet, vão te ouvir nas redes sociais. Elas vão te ouvir indiretamente. Uma pessoa vai dizer para outra: olha, eu ouvi falar de um cara que disse assim. E a cura vai acontecer. Se eu livrar uma pessoa de um suicídio, eu vou dizer isso para esse Everson: livra uma pessoa do suicídio. E essa pessoa, até a 10ª geração, se ela curar 2 e de 2 em 2, lá no final dessa conta, a gente vai ter 2.048 pessoas que se salvaram do suicídio. Na última linha, somando com todas as outras até a ponta dessa pirâmide, 4.000 e alguns quebrados. Imagina quantas pessoas você cura curando uma só. Vai lá e faz o que você veio para fazer. Confia que Deus está com você. É isso que eu diria para ele. Cara, sensacional. Eu gosto muito dessa alusão de voltar no tempo e conversar com a nossa criança, porque nós estamos numa eloquência, e principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, em relação à política. Eu vivi isso nos últimos meses, porque eu me candidatei para deputado federal, obtive mais de 30 mil votos, e entendi que nós estamos vivendo e morrendo a cada dia. Uau! A cada dia. Porque o Everson Varoli de 5 anos não existe mais. Não é impossível termos o biotipo que você tinha naquela época hoje. Sim. E só é possível para Deus. Deus consegue fazer esse encontro entre você e o menino de 5 anos. Só ele consegue. Se ele quisesse fazer isso agora, ele fez. Ele fez, exato. Ele fez porque eu fui lá. Ele faz isso. Muito bom. Agora, olha que coisa fantástica. Já que estamos morrendo e vivendo a cada dia, nós temos que dar muito valor para o aqui e agora. As pessoas estão... Quando você falou de depressão e razão de vida, e principalmente de missão, se você consegue salvar uma pessoa,
Baroli, através desse canal aqui, nós estamos falando para várias pessoas, junto com a minha equipe, com o Lucas, com o Daniel, porque eu não faço isso aqui sozinho, nós já salvamos milhares de pessoas da depressão, Amém. do suicídio, de fazer alguma besteira. Vários depoimentos. Então eu entendi, ressignifiquei uma vez que, cara, se tudo o que eu passei na minha vida, dos erros e dos acertos, fosse apenas para salvar uma pessoa, já valeria muito a pena. Muito a pena. Então eu tenho esse mesmo, sabe, esse mesmo sentimento que você tem. E é muito válido esse tipo de sentimento que você tem. Para minha criança eu falaria o seguinte: tá tudo bem, fica calmo, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Porque eu era uma criança muito retraída, muito vergonha de tudo e de todos. Esse tipo de exercício que a gente está fazendo aqui, para entrar na sua área, não é uma espécie de hipnose também? Perfeito. O que eu fiz agora foi 100% auto-hipnose. Porque eu não falei para o público, eu não falei para você, eu transfigurei você. Se segurou na minha mão, eu imaginei o Everson com o cabelinho franja, escorridinho, cabelo bem lisinho. Coloquei ele na minha frente, olhinho verde, eu lacrimejei você. E eu trouxe a figura do Everson pequenininho e fiz um processo mais real possível. A sua imaginação é extremamente poderosa. Então, quando você for orar por alguém também, não ore só verbalizando. Ore imaginando a cura acontecendo. Se você quiser que uma nuvem preta saia da pessoa em forma de a doença sendo pulverizada e o vento levando, faça. Se for uma luz se derramando por cima dela, banhando, lavando, curando, faça. Faça imaginando. O que você não imagina, você não vai ter. Você quer um carro? Que carro é? Se você não tiver a marca, a cor, o modelo, não vai acontecer. Quer uma esposa maravilhosa? Quer uma mulher incrível do seu lado? Imagine o comportamento, a cor do cabelo, a cor dos olhos, como ela é. Imagine como é que você quer ser tratado por ela. Quer ter um marido top? Crie o seu marido, escreva sobre ele, descreva o seu marido no papel. Espera uns meses, você vai ver quem vai chegar na tua vida. Uma mulher, uma palestrante, descreveu um marido e falou que goste do cantor americano gospel tal. E aí ela se casou, um dia mostrou a carta para esse cara. Ele falou, mas você errou, não conheço esse cantor aqui. Aí ela começou a assoviar a música que ele assovia. Ele falou, essa eu assovio sempre. Aí ela pegou, entrou na internet, colocou a música e falou, é ele. Mano, Incrível. Se você não imaginar, não vai acontecer. Então a hipnose, ela acontece o tempo todo na tua vida. Basta você se deixar levar pela sua imaginação, criar a melhor possível, porque você se hipnotiza na sua desgraça também. Você se hipnotiza, eu não tenho namorado, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, a vida está horrível. Isso é uma hipnose negativa. Você não criou, ou você criou a imagem ruim, ela vem, ela fica com você. E tudo aquilo que a gente consome diariamente é uma hipnose. A TV, o WhatsApp, o Instagram, o feed. Vamos dar um claro exemplo aqui. Já que somos a média das pessoas que a gente convive, do ambiente que estamos, daquilo que ouvimos, se você está no seu feed de Instagram e só tem batida de carro, fofoca, diz que me disse, fofoca falando de que fulano traiu Beltrano, Ciclano, e tantas outras coisas, o seu subconsciente está alimentando aquilo. Logo, os resultados daquilo que você está visualizando vai estar incrustado na sua vida. Na sua vida. A lei da atração diz que quando você traz para o presente alguma coisa que não existe, você colapsa a função de onda. A onda, ela é frequência, mas se você colapsa a função de onda, ela é matéria. Luz é frequência enquanto não é colapsada, porque ela se torna matéria. A luz se transforma em não é mais frequência, ela é uma coisa física mesmo, ela ataca, assim como o laser fura um aço, né? Então, quando você colapsa a função de onda, é você trazer algo que não existe para o presente. É o mesmo que a Bíblia diz de que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quando você traz o chamar de Deus de algo que não é, como se já fosse,
é o seu poder da fé, é o valor que você dá. É aquilo pra que fé. você não vê e tem certeza. Exatamente. Quando você chama algo que não existe para o presente, só não se esqueça de agradecer por isso. Maravilhoso. Porque a força da gratidão é o que completa esse processo da lei da atração. Mas vamos lá. Para pressionar agora, 2 coisas. Você tem filhos? 2. 2. Beijo, Enzo. Beijo, Dante. Amo vocês. Beijo, Michele. Te amo, minha esposa. São 2 meninos. O Enzo de 15 e o Dante de 6. Eles têm esse legado seu de se interessar por nomes? O Enzo está percebendo o padrão se repetindo o tempo todo. Eu conversando com o Enzo, eu não ensino, eu não forço, não pressiono, mas conversando com ele, eu vou trazendo as coincidências do meu dia a dia. Então eu levo ele para a escola de manhã, a gente conversa um pouco. Quando ele fala de um amigo, de uma amiga, aí ele descreve um comportamento de uma amiga, eu falo, filha, tem as iniciais MAR, como é o nome dessa pessoa? Tem inicial MAR ou o segundo nome? Tem. Aí ele tem. O nome dessa pessoa é tal. Que legal. Filho, começa com J essa pessoa? Como você sabe? E aí eu estou dando pitadas, estímulos do quanto ele pode fazer o bem com isso, se beneficiar disso. Agora, olha que interessante, cara. Por que todo mundo não tem esse poder nas mãos? Será que ela está num ponto de amadurecimento moral para usar isso para o bem? Será que ela não pode persuadir pessoas de acordo com aquela energia que ela sabe que a pessoa tem? Olha que perigo. É porque esse dom que você tem pode ser usado tanto para o benefício como o malefício. Sim. Vamos dar um claro exemplo. Você está num relacionamento, você está livre, leve e solto, você chega numa moça e você consegue, na verdade, através da hipnose, através de saber o comportamento do que ela gosta, do que ela não gosta, através do nome dela, levar a conversa, levar a situação para onde você quiser. Você meio que manipula. Se Manipulação é a palavra do risco aí. Perfeito. Tá? Você poderia usar isso daí para ser extremamente manipulador. Agora vamos usar, entrando para uma outra área. Você é advogado. Sim. Ok? Atua na advocacia até hoje? Ainda. Ainda? Ainda atuo. Tá, ainda. E o que você está esperando, então, para viver só do seu chamado, da sua missão? Eu estava esperando esse podcast, porque milhares de pessoas vão encher minha agenda e eu não vou conseguir advogar mais. Tá feito. Mas, obrigado por isso. Mas você... É sério, eu tô conversando contigo no nível aqui realmente de... É uma questão de... É uma dor minha hoje. Certo. Transição de carreira é uma dor, porque eu tenho um chamado. Mas você quer isso? Eu tenho um propósito, eu quero 100% isso. Mas a advocacia me traz a segurança no meu lar. Sim. A advocacia não é uma incógnita, não é um desafio mais, não é algo ousado, não é algo de risco. Posso usar... Olha que interessante. Posso usar um termo que eu uso muito para que você entenda sobre a tua profissão e sobre a sua missão? Sim. Eu trabalho com voz até hoje, com narração, palestra, mestre cerimônia, locução para vídeo, enfim. Tenho minha voz em emissoras de TV. Mas, por exemplo, isso é meu caça-níquel. Isso mantém a minha estrutura, me dá dinheiro, grana e tudo mais. Mas o que mais me motiva, cara, hoje, é ajudar pessoas. É fazer a motivação e tudo mais. Eu queria intensificar o meu trabalho. Mas eu não posso esquecer o meu caça-níquel, aquilo que me mantém, só para me dedicar às pessoas. Então, eu entendo você quando você fala, essa transição não é ser inconsequente. Perfeito. Não é... Obrigado, advocacia, valeu e tchau, e viver só disso, talvez. Sim. Então, é uma coisa extremamente natural. Então, o meu sentimento que eu tenho pedido muito para Deus é o seguinte, faça eu ajudar mais pessoas, mas que isso também faça com que eu tenha, sinceramente, sem ser um hipócrita, que a gente tenha dinheiro, para que a gente tenha como se manter em relação a isso, porque os boletos continuam chegando. Para que os recursos te mantenham no propósito. Perfeito. Os recursos te mantenham no propósito, porque, como eu disse, os boletos continuam chegando, as cobranças, os compromissos que você tem como pai, como empresário, como empreendedor. Então eu entendo essa, não é nem dor, mas é
as escolhas que nós temos que fazer. Eu tenho 42 anos, você está com 40 aí? 48. Nós não podemos mais errar, meu irmão. Eu trouxe um insight para mim sobre isso, Vamos lá. que é assim, Everson advogava a tua causa jurídica, o teu conflito contratual, Everson advogava o teu problema familiar, e ainda eu advogo para empresas na área de licitações, eu defendo as empresas no Tribunal de Contas, apresento justificativas, explico, né, resolvo os problemas. Mas o Everson nunca vai deixar de advogar. Hoje, eu advogo o seu não perdão, eu faço você compreender o teu pai, a sua mãe, os porquês do seu sofrimento. Eu advogo para o teu pior inimigo, advogo para a sua pior dor, eu advogo a sua culpa e te absolvo dessa culpa. Eu advogo para a sua ressignificação de mágoa. Eu advogo para você compreender a própria mágoa. Eu advogo lá na tua essência, na sua intimidade, a sua dor existencial. Eu vou defender o seu abandono. Você vai entender que o seu pai te fez bem. Você deveria venerar um pai que deixou você e nem teve a oportunidade de ser beijado, acariciado pelo Nando Pinheiro. Um ícone, uma pessoa que muita gente quer estar junto, uma pessoa que quer ser vista, quer ser abraçado, ele quer ser vivido por conta da voz que promoveu uma cura. O seu pai, ele renunciou para salvar a tua vida. Ele renunciou a você mesmo. Ele renunciou a uma voz maravilhosa que podia dizer: pai, eu amo você. Fala, pai, eu amo você. Pai, eu amo você. Uau. Ele renunciou a isso. Eu vou advogar. Nunca tinha pensado dessa forma, hein? O seu pai salvou você. Eu nunca demonizei meu pai. Sim, nunca, por isso que você tem sucesso. Jamais. Ó. Mas nunca tinha pensado nesse conceito. Da forma com que você falou, da forma com que você está expressando, está me passando. Ele teve... inclusive, eu falei isso para minha noiva. Eu falei, meu pai teve as razões dele. Quem sou eu para julgá-lo? Sim. Teve as razões dele. Uhum. Então, você falando dessa forma, não é que traz conforto, mas é olhando por essa lupa, vamos dizer assim. Sim. Olha que interessante. São 22 anos de advocacia aprendendo sobre teses de defesa. Eu transporto 22 anos de experiência para fazer a maior defesa da vida de uma pessoa. Eu absolvo teu pai e você se cura com relação a isso, tendo uma percepção que só a advocacia me trouxe. Sem o meu pai não existiria o canal Nando Pinheiro, não existiria a Voz da Motivação. Então uma salva de palmas para Davi, aonde quer que ele esteja. Amém. Davi! Obrigado. Obrigado, Pai. Jesus viveu um grande sacrifício por nós. Ele aceitou deixar doer nas chicotadas, ser pregado, ser crucificado. Ele aceitou o sacrifício. Seu pai aceitou o sacrifício de nunca ver você, para curar você. Para finalizar, então, vamos lá. Bora. Rapidamente, uma frase curta, já que esse canal basicamente fala de motivação, fala de ativação, fala de pessoas. Everson Baroli, o que te motiva? Para finalizar o nosso podcast. O que me motiva é ver uma criança que poderia estar sofrendo uma crise de bronquite e saber que na minha imaginação, eu poderia impor as minhas mãos sobre aquela criança e ela ir melhorando, respirando, começando a sorrir e sair correndo brincar. Porque a criança com bronquite, ela não pode correr. Dói, falta ar e ela pode desmaiar. Eu transporto essa sensação da minha infância, desse dom, desse poder que eu gostaria de ter nas minhas mãos para curar uma criança com essa dor. Eu transporto para você que tem depressão, você que tem fobia, tem pânico, você que tem até uma mazela física, psoríase, essas doenças psicossomáticas que quando você acha a causa, a doença vai embora. Então, essa palavra de motivação eu dou para mim mesmo. Vai e faz aquilo que você aprendeu a fazer. Vai e faz acontecer. Faz acontecer. Eu costumo dizer que o seu nome tem poder, o seu nome é um código. Quer saber esse código?
Fala com o Everson Varoli. @Everson Varoli no Instagram, é isso? No Instagram, perfeito. Pessoal, é isso. @Everson Varoli no Instagram. O cara que sabe tudo sobre o seu nome, da tua mãe, do teu pai, quem quer que seja. Aprendi muito com esse cara. Junto aqui com ele, que saiu do podcast, foi ver se tá tudo certo ali. É que conferir. Como um bom aquariano, né? Tem que ser nos mínimos detalhes. Sim, a gente é bem metódico. É metódico, eu sei. Eu convivi com um aquariano durante 23 anos, eu sei que o bicho é. Eu sei que o aquariano é, metódico. Metódico. E é amigo pra toda hora, hein? Isso. É amigo, é fiel. Eu falou amigo, o outro suspirou ali. Ó. É fiel. A aquariana que eu conheço lealdade. tem uma amizade de 40 anos. Tem uma amizade com uma pessoa durante 40 anos. Fiel. Uau, muito bom. Então já dá pra saber que você é um cara fiel. Como amigo. Eu não sei em outras partes se você é fiel. A digníssima tá aí. E ela pode falar. Querendo jogar o cara. Querendo jogar o cara na fogueira. Na fogueira, meu. Foi amigo, hein, não? Vou te falar. O cara aqui, mano, anda comigo aí, sabe quem eu sou atrás dela ou na frente dela. Sim. Eu aprendi, eu fui o verdadeiro demônio na minha ex-mulher. Fiz o inferno na vida dela. Mas quando eu encontrei aquilo que era certo, aí a fidelidade é inquestionável. É inquestionável. Porque eu não quero bancar o santo. Porque eu não sou santo. Sou santo por separado. O significado de santo é separados. Mas o bonzão, não, nada disso. Mas fiel ao amigo, aos amigos. Você mostrou fidelidade também, tá? Quem me validar, então tá ferrado, porque eu vou te validar também. Quando o pessoal começou a mandar printar pra você as paradas lá, e tu mandou pra mim, aí tu falou assim, pô, esse cara é fiel. Tu mostrou pra mim, o cara aqui me chamou aqui, isso, aquilo, outro, pererê, e tu foi lá e falei, pô, o cara é fiel. Quando a gente começou esse projeto aqui, que é seu, entendeu? Não, o pessoal começou a me chamar no Instagram, inbox, eu quero fazer o podcast, vem Nando, vamos fazer o podcast junto. Eu falei, o assessor, o meu sócio, o empresário, é o cara lá, o Cândido, fala com ele que acerta o negócio. Eu vou atravessar numa coisa que... Isso, perfeito. Acho que o bolo, ele é gigante. Todo mundo pode comer um pedacinho do bolo. Sim. Eu não tenho problema nenhum em dividir o bolo. Também não. Eu acho que... E o outro, meu bolo é de morango, o seu é de chocolate, o dele é de framboesa, o outro é de maracujá. Vamos dividir nesse bolo, todo mundo come, todo mundo se lambuza. E vai ficar gostoso pra caramba. E vai ficar top, Ó, só chamar a galera aqui às 14 horas. A gente tá com a Alexa Nogueira também. Ela vai falar um pouco da dificuldade de muitos, né? Da questão da faculdade, ela faz odontologia e tudo mais. Quem quer fazer faculdade, estudar nunca é de menos. Por exemplo, minha noiva tá fazendo uma pós. Ó, que legal. Online, maravilhosa. De vez em quando ela fala assim, vamos tomar uma cervejinha, vamos beber alguma coisa, um gin. Ela fala, não, hoje eu tenho que estudar. E aí tá tudo bem. Tudo certo. Porque quando ela tá falando não pra mim, ela tá falando sim pra ela. Olha que coisa maravilhosa. Uau! É ou não é? Rico, hein? Isso é rico. Muito top. Porque quem tá com o controle remoto da sua vida, meu amigo, eu pressionando aqui, quem tá com o controle remoto da sua vida é você, mais ninguém. Quando eu chego pro Cândido, pega meu controle. Aí o Cândido aperta um botãozinho, vou ficar mal. Não tem ninguém pode pegar o controle remoto da sua vida, ninguém. Esteja com o seu controle, a sua noiva, a sua namorada, o seu marido, ele tem que estar com o controlezinho dele também. Cada um com o seu controle. E o que é um relacionamento? Seja homem, mulher, filho, é parceria. Parceria e equilíbrio. Equilíbrio. Muito bem. Muito obrigado, Everson Varoli. Uma salva irmão. de palmas para o homem que lê os nomes. Valeu. O pai de Ná dos nomes. O pai de Ná. Isso pega. É o pai de Ná dos nomes. Pessoal, como que é? Eu falo, acabou, ele encerra lá, isso? Muito bem. Pessoal, um grande abraço. Deus, muito obrigado, meu pai. Obrigado. Gratidão pelo esse primeiro podcast. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei, meu pai, no primeiro vídeo do canal, que o senhor lembra muito bem. Faça com que essas mensagens e com esse podcast chegue para o maior número de pessoas. Um grande abraço, gratidão e até o próximo vídeo. Valeu, amém. Obrigado. Uhul!